Bem-vindos ao Explicavit. Hoje vamos preparar Velânimo, um jogo da Paper Games que serve de 2 a 5 jogadores, acima de 8 anos, com tempo médio de duração de 20 minutos. Um jogo onde você vai estar em uma corrida de bicicleta, tentando eliminar todas as suas cartas e ser o mais rápido possível. Para começar, cada jogador vai receber 11 cartas do baralho. Esse baralho tem números e cores e alguns animais. Os animais a gente não vai preocupar com eles agora, por enquanto só com as cores e os números. Esse é um tipo de jogo que é chamado de escalada, que basicamente você tem que sobrepor o valor que já estava na mesa. Ou seja, se alguém joga um 1, você joga um 2 e assim por diante, subindo o valor que já está na mesa ali. E para cumprir esse requisito, a gente pode jogar cartas de formas diferentes. A gente pode jogar uma carta única com o valor dela mesma, ou a gente pode jogar uma combinação, seja de números ou de cores. Ou seja, todas as cartas forem do mesmo número, eu posso descer todas ao mesmo tempo, ou se todas as cartas forem da mesma cor, eu também posso descer elas ao mesmo tempo. A diferença aqui é que cada carta vai valer 10 pontos, mais a soma do menor valor das cartas. Como assim? Se a gente tem essas cartas aqui, 7, 1 e 4. Essas cartas vão ser somadas valendo 30 pontos. Porém, a gente vai considerar o menor valor para somar aos 30 pontos. Então, o menor número é 1, então vai valer 31 essa jogada aqui. A situação se repete nesses 4 números 5 aqui, que mais uma vez vai valer 40 mais o menor número, mas como todos são número 5, 45. Mas cuidado, os coelhos são muito apressados e não se unem a outras cartas. Então, uma carta preta com número dourado de coelho, ela não se une na combinação. Você só pode jogar ela sozinha, valendo o valor que está escrito na carta mesmo. Então, para jogar, um jogador abre a rodada colocando qualquer valor ou combinação para dar algum valor. O próximo jogador tenta sobrepor esse valor, jogando uma combinação ou alguma carta que some mais do que aquilo ali. Depois, a gente vai nessa sequência até que todos os jogadores não consigam fazer uma jogada e volte para o último jogador que jogou a maior carta. Então, por exemplo, se eu joguei um número alto aqui, os outros 2 próximos jogadores pularam e nós estávamos em 3 jogadores. Quando voltar para mim, eu encerrei aquela rodada, aquela fase, e a gente vai descartar todas as cartas e eu vou abrir uma nova escalada que novamente todo mundo vai tentando sobrepor aquele valor. O objetivo é se livrar de todas as cartas para vencer a rodada. Vencida a rodada, a gente ganha pontos de acordo com o número de jogadores que ainda tem carta na mão. Então aqui a gente não tem só um primeiro lugar. A gente tem primeiro, segundo e terceiro lugar, quarto ou quinto, dependendo do número de jogadores. Mas, por exemplo, se estamos em 3 jogadores e um jogador termina suas cartas, ele ganha 2 pontos vezes a rodada, que no caso é a primeira rodada, então vezes 1. Se a gente estivesse na segunda rodada, ou seja, iniciado uma nova partida, então ele seria multiplicado por 2. 2 vezes 2, ele ganharia 4 pontos. O jogador que tiver mais pontos ao final da rodada ganha a carta de camiseta de cenoura. Essa soma 10 pontos em alguma carta. Ela vai ser adicionada à mesa daquele jogador e não à mão dele, e a gente vai jogar ela a qualquer momento como se fosse um coringa para poder somar a jogada que você quiser. E aí ela pode ser usada e toda rodada ela pode mudar de pessoa para pessoa, e ao final do jogo, com quem ela terminar, ou seja, o jogador que tem mais pontos, o jogo acaba e ele é o grande vencedor daquela corrida de bicicletas. E mais uma coisinha antes de finalizar, a gente tem a regra da carta número 1. Dependendo do número de cartas de número 1 que você joga, aquele efeito acontece mais vezes. Ou seja, se eu joguei uma vez, acontece uma vez, duas e assim por diante. O número 1, ele me dá o direito de roubar uma carta de um jogador para cada número 1 que eu jogar. E aí, eu vou devolver a mesma quantidade. Então, se eu roubei uma carta, eu devolvo uma. Se eu roubei 3, eu devolvo 3. Pode ser da minha mão ou devolver as 3 que eu roubei. Isso vai depender da sua estratégia de jogo, das cartas que você quer roubar e passar para a mão dos outros jogadores. No caso de estarem jogando em apenas 2, o camelo também sofre uma alteração, ele vai ter uma regrinha extra aí, que é a seguinte: toda vez que alguém jogar um número 2, deve comprar uma carta do topo do baralho para sua mão. A gente vai jogar 5 rodadas
E ao longo das 5 rodadas nós vamos anotando nossos pontos. Lembrando que a gente anota pontos da seguinte forma: terminei minhas cartas, quantas pessoas ainda estão em jogo com cartas na mão. A gente vai contar esses números, multiplicar pelo o número da rodada. E aí a gente anota esses pontos. O jogador com mais pontos somados leva a camiseta para ele. E aí a gente começa uma nova rodada, embaralhando todas as cartas e começando tudo novamente. E aí a gente vai disso até 5 rodadas terem sido jogadas e um jogador ter a maior soma de pontos. Então, prontos para vencer essa corrida de bicicleta e deixar os outros jogadores para trás? Então, Melônimo é o jogo certo para você. Curta, compartilhe e siga a gente nas outras redes sociais para mais jogos.